E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui da trilha de vendas do SMV 20, Semana de Marketing e Vendas 2020, um evento promovido pela Clint em parceria com a Brad Nacional e a agência Pro+. Eu sou Rodrigo Maciel e vou estar contigo aqui a semana inteira compartilhando aí muito conteúdo ao meu lado, sempre com pessoas incríveis aí. A gente vai discutir sobre os principais desafios que o nosso mercado aqui de agências, consultores acabam enfrentando todo dia. Mas antes de eu começar esse bate-papo sobre LinkedIn com o Edu Costa, deixa eu te dar 2 recados bem importantes. O primeiro deles é que tu pode estar vendo aí que está rolando um monte de aula simultânea, né? E aí tu pode estar angustiado qual o conteúdo que eu vejo. Calma, fica tranquilo que até o dia 28 de fevereiro esse conteúdo vai estar disponível para ti bem bonito, tá? Então, fica tranquilo. O segundo recadinho é que tá rolando sorteio, sim senhor. Ó, para participar é muito fácil, cara. É só tu fazer um stories e marcar a gente usando a hashtag SMV2020. É muito fácil. Faz aí o storyzinho mostrando que tu tá assistindo o conteúdo e marca a gente. O que vai rolar, Rodrigo? Qual é o sorteio? Cara, é um ingresso para o Digitalx Expo 2020 e ainda o livro do Estevão Soares, Mentropia. O sorteio vai rolar nessa sexta-feira, às 19 horas, lá no perfil da Clint. Então, fica ligado e participa, hein? Bom, estou aqui com ele, nada mais, nada menos que Edu Costa, cara. Cara, ó, sente-se, pega papelzinho e caneta, porque eu tenho certeza que o conteúdo que tu vai assistir aqui hoje vai te ajudar aí a performar ainda mais. Mas eu não vou apresentar o Edu Costa, porque, cara, o currículo do cara aqui já vai falar por ele. Edu, conta para nós aí quem tu é e seja muito bem-vindo aí ao SMV 2020. E aí, querido, tudo bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso papo hoje. Eu estou muito contente de poder participar desse evento fantástico e poder agregar e gerar o máximo de valor para vocês. E eu espero que a gente ajude vocês a utilizar o LinkedIn como uma ferramenta com extremo potencial aí de escalar as oportunidades e conquistar mais clientes dentro do mercado das agências, né? Que é uma oportunidade gigantesca. Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Edu Costa, eu sou CEO da LinkedIn, cofundador, e eu sou consultor também, palestrante. Eu atuo há mais de 7 anos atuando aí junto no mercado digital e venho ajudando empresários e empresas a desenvolver estratégias digitais que vendem todos os dias. E é isso que eu faço todos os dias, e atuo todos os dias, sempre tentando ajudar as empresas aí a escalarem o crescimento, né? Então, eu tenho uma boa expertise, uma boa vivência aí de growth hacking, de otimização de conversão. Toda a minha expertise é focada em performance. Então, a gente vai falar bastante aqui sobre táticas, estratégias para vocês implementarem aí dentro das estratégias de vocês para utilizar essa ferramenta tão fantástica para escalarem seus negócios. Maravilha, Edu. E aí, aproveitando, pegando o gancho aí que tu está falando em estratégias e tudo mais, cara, é impressionante, né? A maioria das agências, e aí eu te falo porque como eu trabalho com aceleração de algumas agências, eu vejo, cara, que é Instagram, Facebook, é aquele trio, né? Site, Instagram, Google, enfim, aquele... E, cara, por que tu acha que as agências deveriam colocar o LinkedIn aí como parte dessa estratégia para expandir os seus resultados aí? Ótima pergunta, cara. Eu acho que, na verdade, o LinkedIn é provavelmente a rede social mais subaproveitada do mercado. Nossa. De longe, porque se a gente parar a pensar, ela é a maior vitrine B2B do mundo, né? A gente tem ali todos os profissionais, quase todos os profissionais de quase todas as empresas estão ali dentro no modo profissional, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de fazer ações no Facebook, no Instagram e tudo mais, claro que a gente pode desenvolver conteúdos profissionais ali dentro, só que as pessoas que estão acessando aqueles conteúdos, elas podem estar interessadas em consumir um conteúdo profissional ou não, né? Já no LinkedIn, não. No LinkedIn está todo mundo em modo profissional o tempo todo,
né? Então, lá é muito mais propenso que os seus conteúdos, quando bem estruturados, quando focados no público-alvo certo, quando tem uma estratégia bem estruturada por trás, eles gerem muito mais resultados, né? Porque você está impactando exatamente o público que você precisa. Essa é uma outra grande vantagem do LinkedIn, que além de ser justamente a maior rede social profissional do mundo, ela possibilita que você tenha uma hipersegmentação. Então, se a tua agência, por exemplo, está focada em trazer mais clientes de um determinado mercado, de um determinado setor, e você sabe exatamente qual é o teu perfil de cliente ideal, você consegue transformar esse perfil de cliente ideal num perfil de busca, por exemplo, né? E buscar lá dentro conexões que tenham a ver com esse perfil, né? Conseguir expandir suas conexões lá dentro, desenvolver conteúdos focados nesse CP e, a partir daí, desenvolver uma estratégia dentro do LinkedIn que vai conversar com um público muito mais qualificado e muito mais propenso a receber uma abordagem ou um contato comercial quando você precisar fazer essa prospecção, né? Então, é uma rede extremamente qualificada e que é muito subaproveitada se a gente for comparar com a relação entre o potencial de negócio que ela pode gerar e o nível de utilização das empresas. Em geral, as agências, né, de forma geral, elas até dentro do escopo de atuação delas em relação aos serviços que elas entregam, elas geralmente colocam ali na gestão de redes sociais, na gestão de mídias sociais, ela coloca o LinkedIn como parte do pacote, termina assumindo o LinkedIn dos clientes e tal, mas na maioria das vezes isso se resume a basicamente publicar conteúdos dentro do LinkedIn dos clientes, né? E o que não necessariamente pensando nessa estratégia. Então, na maioria das vezes, essas agências não utilizam a estratégia nem para elas, nem para os clientes dela, né? O que, consequentemente, geraria uma oportunidade inacreditável de geração de negócios tanto para ela quanto para os próprios clientes. Então, quando você entende como utilizar o LinkedIn para negócios, você potencializa não só os resultados da tua própria agência, quanto dos seus clientes, porque você entende como utilizar aquela rede profissional ali da melhor forma possível. Então, assim, é um potencial inacreditável, mas que as agências dificilmente têm uma preocupação muito grande em trabalhar nessa atuação, mas aquelas que estão trabalhando, aquelas que estão surfando a onda e aproveitando o time para utilizar essa rede, estão lá na frente, né? Tem várias referências aí dentro do mercado digital, lá no LinkedIn, que tem uma audiência enorme, conseguem estruturar estratégias enormes, conseguem gerar uma quantidade absurda de oportunidades e clientes todos os dias, porque estruturaram um processo para isso. Então, se você entende como a rede funciona, se você entende quais são os passos necessários para que isso aconteça, então você tem aí no LinkedIn uma ferramenta extremamente relevante para crescer o seu negócio. E adorei uma frase, até anotei aqui, que é o modo profissional ativado. Cara, isso é sensacional, isso é sensacional. Né? As outras redes a gente tem essa, né, essa mistura e o LinkedIn o cara tem o modo profissional ativado. Exatamente. Muito bom, então, muito legal, bom. Muito legal, porque é aquele negócio, né, cara? Quando você aumenta o potencial da efetividade, exatamente, porque, cara, se você vamos produzir conteúdos por feed do Instagram, ou vamos produzir um vídeo por IGTV. Cara, sabe a quantidade de gente que posta vídeo no LinkedIn? É ridiculamente pequena. Ridiculamente pequena. E é uma rede que tem uma entrega orgânica para vídeo muito boa. Se você produz um bom vídeo, se você consegue capturar a atenção dos caras, enfim, está dentro de uma estratégia, é uma rede que entrega um alcance orgânico para vídeo muito bom. Agora, pergunta quantas pessoas estão publicando conteúdo em vídeo no LinkedIn. É pouquíssima. Né? Está todo mundo preocupado em postar conteúdo no IGTV e nada contra, pode funcionar muito bem, né? Só que no LinkedIn você está conversando exatamente, se você tem uma rede qualificada, você está conversando exatamente com o público que pode se tornar seu cliente. Então, aumenta consideravelmente o potencial, justamente porque está todo mundo ali no LinkedIn esperando consumir um conteúdo profissional. Né? Então... É uma equação muito poderosa, né? O cara define o ICP certinho dele, mas o modo profissional ativado, cara, isso é uma equação incrível, né? O popular é simples, mas é difícil, né, cara? É simples, mas é... Enfim. Cara, e aí beleza, vamos começar a se aprofundar um pouquinho mais aqui.
falando um pouco de ferramenta, de negócios mesmo. O que tu acha aí que são as etapas para a gente começar? Quais são as etapas necessárias para a gente ter essa boa performance, essa boa apresentação no LinkedIn, né? Boa pergunta, cara. Quando a gente começou a atuar dentro da LinkedIn, né, a gente começou atuando especificamente com o LinkedIn, depois a gente expandiu o nosso escopo de atuação para outras estratégias digitais e tal. Mas quando a gente começou a trabalhar especificamente com o LinkedIn, a gente estruturou um processo ali dentro que a gente viu, validou que funcionava, né, tanto para a gente quanto para os nossos clientes, e que é um processo que cumpre algumas etapas aí que faz todo sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, em utilizar o LinkedIn como um canal para geração de oportunidades e conquista de clientes, especialmente nesse mercado de marketing digital, a gente tem aí pelo menos 4 áreas, né, que são fundamentais a gente ter em mente. A primeira delas, a primeira etapa, é exatamente você conseguir construir um posicionamento bom, né? Um bom posicionamento ali dentro, mas que transmita também clareza em relação à tua proposta de valor. Então, esse posicionamento está muito relacionado tanto ao conteúdo que você vai publicar posteriormente, mas no primeiro momento está muito relacionado também ao teu perfil no LinkedIn, né? Então, o teu perfil do LinkedIn ele tem que estar otimizado para isso. Ele tem que estar otimizado para SEO, para ser encontrado ali dentro. Ele tem que ser capaz de comunicar a tua proposta de valor, o que você está entregando dentro da tua estratégia, dentro do teu negócio, né? Que tipo de cliente já atendeu, que tipo de serviços você faz. Então, assim, o perfil do LinkedIn, ele é como se fosse tua landing page ali dentro daquela rede social, né? Então, se você constrói uma boa copy ali dentro e você consegue se vender, e como você se vende ali dentro, é fundamental você construir esse posicionamento como essa primeira etapa. No segundo momento, você vai começar a aumentar a sua audiência, né? Então, você vai utilizar estratégias aí para você aumentar a sua rede de conexões e aumentar o alcance da tua mensagem. Então, envolve aí, por exemplo, como a gente falou, né? Se você tem um ICP muito claro em relação a quem é o teu perfil de cliente ideal, você transforma isso num perfil de busca e começa a adicionar como conexões aquele perfil de pessoas que fazem parte desse cliente ideal, né? Então, que tipo de cargo o meu cliente geralmente tem, que tipo de empresa ele atua, em que tipo de setor ele age, qual o tamanho médio da empresa dele, quantos funcionários em média ele tem. Então, com base nesse perfil de cliente ideal, né, eu crio esse perfil de busca e começo a adicionar essas conexões dentro do meu perfil para que eu consiga começar a falar com o público certo. Né? Lembrando sempre que a gente publica conteúdos no LinkedIn, a nossa rede principal ali, nossas conexões são os primeiros impactados. Então, se você tem uma rede de conexões qualificada, você aumenta a eficiência da tua estratégia, né? Então, é um segundo movimento. No terceiro, a gente começa a produzir conteúdo, né? Porque o conteúdo, cara, vocês trabalham com marketing digital, né? Afinal de contas. Então, vocês sabem que conteúdo é o motor de crescimento de qualquer estratégia, né? Então, o conteúdo é a tua entrega, é a tua proposta de valor. O conteúdo reflete exatamente aquilo que você agrega de valor para as pessoas e para o mercado. Então, se você tem um bom conteúdo, você aumenta a tua audiência e, consequentemente, você aumenta a sua relevância, né? E isso termina fazendo o quê? Trazendo pessoas para o teu perfil, né? Se teu perfil tá bom, você começa a adicionar mais gente. Então, tudo se retroalimenta nesse sentido. E a partir daí, essa é a parte do marketing, né? E a partir daí entra na parte das vendas. Porque aí começa, assim, a etapa em que você vai selecionar aquelas... Aí você tem 2 estratégias, mais ou menos, né? Você pode selecionar aquelas empresas, aquelas contas que você quer trazer como cliente e prospectar ativamente essas contas para você, ou você pode montar uma outra estratégia em que você vai gerar leads, vai gerar o máximo de oportunidades aí, levar essa galera para um fluxo de nutrição, enfim, fazer uma estratégia mais inbound, né? Então, você pode fazer tanto outbound quanto inbound dentro do próprio LinkedIn. Então, a gente pode dividir essas etapas como sendo, relembrando a galera aí, a construção da autoridade, a construção dessa audiência, a produção desse conteúdo extremamente qualificado e a geração de oportunidades comerciais, né? E tem o quinto ponto aí, que aí esse é o ponto ninja, né? Esse aí é o topo da pirâmide de crescimento, que é a nossa metodologia. E esse topo da pirâmide é quando a gente consegue ganhar escala. A gente valida todo o processo, e aí, uma vez que eu entendi que eu estou com um perfil otimizado, que eu estou com uma rede de conexões qualificadas, meu conteúdo está bom, e eu estou conseguindo abordar os leads que eu quero, estou conseguindo gerar as oportunidades que eu quero, aí eu começo a ligar o piloto automático.
E aí eu utilizo ferramentas e recursos, scripts, copies, etc., para automatizar ao máximo esse processo aí, para eu ganhar escala e conseguir expandir os meus resultados ali dentro, né? Eu sempre falo isso porque, às vezes, a gente pensa no resultado do LinkedIn 1 a 1. E tudo bem pensar isso, porque, de fato, a maioria das empresas, né, elas não são tão grandes quanto a gente imagina. É claro que a gente tem várias empresas no mercado que têm milhares de funcionários, mas a maioria, boa parte das empresas são poucos funcionários ali, né? Especialmente quando a gente fala de marketing e vendas e tudo mais. Nas agências, então, a gente sabe que muitas agências são muito pequenininhas e não tem problema nenhum com isso. Mas olha o potencial que você tem. Se na tua agência tem, sei lá, 5, 6 pessoas, cada uma delas é um embaixador da tua empresa. Né? Então, dentro do LinkedIn, se você faz esse trabalho para você, né, para gerar essas oportunidades, o que impede você fazer esse mesmo trabalho em relação aos outros perfis dos seus colaboradores? Né? Se eles toparem, claro. Mas, enfim, você pode transformar os seus funcionários em embaixadores da tua marca ali dentro, né, da tua marca ali dentro do ambiente digital e conseguir escalar as oportunidades. É uma das formas que a gente utiliza aí para aumentar esse potencial, mas tem várias outras também. Então, de qualquer forma, aí são etapas que a gente segue nessa metodologia e que tem mostrado bastante resultados para a gente e para os nossos clientes aí ao longo dos últimos anos. Caramba. Ó, vou te dizer, viu? Eu tô anotando que nem um louco aqui. Mas vamos lá. Cara, uma das coisas que são mais corriqueiras, que eu mais respondo é justamente sobre essa pergunta. Agora a gente vai fazer essa pergunta sobre o ótica, né, sobre o prisma do LinkedIn, cara. E a pergunta que me fazem é, Rodrigo, faço um perfil da minha agência ou faço um perfil meu pessoal e faço ele bombar? E, cara, é a mesma coisa no LinkedIn. E aí, cara, eu faço uma company page ou trabalho forte no meu perfil? Edu, dá uma luz para nós aí. E aí? Vou falar que essa também é uma pergunta que eu recebo muito. Né? Imagino. Exatamente. Só que, assim, é importante, como a gente trabalha com marketing digital, a gente tem que entender cada um dos canais que a gente está utilizando e como esse canal funciona, né? Então, no caso do LinkedIn, especificamente, pensando nele como um canal de aquisição, o LinkedIn, ele tem sim a parte de company page deles, tem a parte de ads dele e tudo mais, e você tem que trabalhar essa company page, sim, como um canal de presença digital da tua empresa. Então, eu sempre recomendo utilizar a company page como um canal, sim, para você trabalhar a presença digital da marca, enfim, mostrar conteúdo, coisas que vocês estão fazendo dentro da empresa e tudo mais. Só que esse trabalho na company page é um trabalho muito mais de branding. Dificilmente uma company page vai gerar um engajamento que um perfil pessoal geraria. Né? Então, no LinkedIn especificamente, o perfil pessoal tem um engajamento, tem um alcance, um engajamento 8 vezes maior que uma company page. Isso são dados do próprio LinkedIn, tá? Então, tem um engajamento 8 vezes maior do que uma company page. E isso é de propósito, porque no final das contas eles querem que vocês paguem ads, né? Então, eles querem que vocês anunciem ali na company page para que você alcance o teu público. Enquanto no teu perfil pessoal, não. Você tem aquele teu público cativo ali que você sempre impacta a tua rede. E se você faz um bom trabalho cumprindo essas etapas que a gente falou anteriormente, você tende a expandir cada vez mais isso, né? O alcance orgânico do LinkedIn já foi muito melhor, hoje está diminuindo, mas de qualquer forma ainda é muito bom. Né? Então, se comparado com outras redes, é uma rede que entrega um excelente alcance orgânico. Né? Então, se você consegue construir uma rede qualificada no teu perfil pessoal, você tende a ser muito mais efetivo do que na company page. Exatamente porque entra aí um fator fundamental que as pessoas esquecem muito. A gente quer produzir um trabalho bem eficiente, a gente quer produzir resultados, só que a gente sempre pensa a nível institucional. A gente esquece que a gente está falando de marketing. E quando a gente fala de marketing, a gente está falando de pessoas. Pessoas querem se conectar com pessoas e não com marcas. Né? Então, eu sempre faço um paralelo para tentar explicar para os meus contatos, para os leads, né? Quando as pessoas tentam entender esse processo, eu sempre falo o seguinte, cara, quando você está no Instagram, quantas marcas você segue no Instagram de fato? Você acompanha o conteúdo, que você está lá vendo o tempo todo? Eu percebo que são pouquíssimas.
né? Porque você não se interessa de ver stories de marca, você quer ver stories das pessoas, você quer ver o que elas estão fazendo, né? Então, você se conecta com as pessoas e não necessariamente com as marcas. Só que a grande sacada está exatamente nisso, porque se você entende como utilizar o teu perfil pessoal como um canal para sua marca, você consegue potencializar os seus resultados radicalmente lá dentro do LinkedIn. Então, é essa a grande sacada. Eu, inclusive, costumo falar que está exatamente nesse ponto a grande vantagem em relação a você produzir conteúdo dentro do LinkedIn, porque quando você produz um conteúdo seu e não conteúdo da marca, as pessoas tendem a se conectar muito mais, né? E consequentemente a eficiência disso é outra. Quando a gente gera, por exemplo, a gente faz algum tipo de ativação lá dentro do LinkedIn, as pessoas vêm me procurar e elas querem o Edu, né? Elas querem contratar a LinkedIn pelo Edu, né? E isso é ótimo, porque primeiro fortalece a minha presença digital, segundo que aumenta o meu ticket, porque se elas querem o Edu, elas pagariam mais pelo Edu do que por qualquer outro consultor que elas não se relacionam, né? Então, é exatamente esse o grande ponto. Você só aumenta a percepção de valor em relação àquilo que você entrega e você aumenta radicalmente a eficiência da estratégia. Que massa, cara. Deixa eu fugir um pouquinho da nossa pauta aqui e te fazer uma pergunta que nós, donos de agência, enfrentamos aqui e que para ti isso deve ser o teu dia a dia muito tranquilo. Tu falou agora, tu me respondeu que beleza, a company page tem 8 vezes menos, aliás, o perfil tem 8 vezes mais aí performance, né, alcance e tal. Mas nós como agência, e daí, cara, a gente assume o perfil do nosso CEO, do CEO da empresa? Ou ele passa a senha do perfil dele? Como é que funciona isso? Ou a gente manda os textos para ele e ele que posta, enfim. Como é que fica essa gestão profissional de um perfil, né? Boa pergunta também. Nesse caso especificamente, quando você está gerenciando um perfil pessoal, né, é exatamente como você gerenciar o perfil de uma company page. Só que a responsabilidade aumenta porque você está falando em nome de alguém, né? Então, isso é muito importante. E é por isso que é tão importante um alinhamento com o cliente antes de você começar um trabalho. Porque tem que estar muito claro o que você pode falar, o que você não pode falar, como é que vai ser conduzido o trabalho, se o cliente vai ter que aprovar qualquer coisa que você poste ou não. Tem que estar tudo muito bem alinhado para que depois você, obviamente, evite ruído, evite atrito, né? Então, quando você vai desenvolver um trabalho nesse sentido, geralmente o que acontece é que a equipe de marketing ou de vendas, dependendo do tamanho da tua agência ou como você conduz a operação, ela assume sim o perfil ou do CEO ou do diretor comercial ou coisa do tipo e desenvolve a estratégia a partir do perfil dele, tá? Muitas vezes não é através do perfil do CEO, tá? A gente pegou vários casos aqui em que um funcionário da empresa, o cara tá analista de marketing ou analista júnior de sei lá o quê, o cara consegue desenvolver ele mesmo, dentro do perfil pessoal dele, uma estratégia muito, muito bacana, porque ele não foca, e aí, obviamente, depois tem os nuances da estratégia e tal, mas ele não foca exatamente no cargo dele, mas no valor que ele gera ali dentro. Né? Então, às vezes, não precisa ser pelo perfil da empresa para você... Aliás, precisa ser pelo perfil do CEO para que você consiga gerar valor. Pode ser através de outros funcionários também. Então, a gente tem muito essa coisa de, não, tem que ser pelo perfil do gestor e tal, porque, obviamente, quando a gente fala de uma empresa grande, média grande, é o CEO que tem mais visibilidade em relação ao mercado. Né? Então, para os nossos clientes, faz muito sentido. Para boa parte das agências que a gente está falando aqui nesse conteúdo, que são agências de pequeno, médio porte ali no máximo, né? Dá para você fazer com seu gestor, com seu gerente, ou até mesmo com seu próprio perfil pessoal, enquanto vendedor, enquanto marqueteiro, dá para você desenvolver a estratégia no seu próprio perfil e não necessariamente do CEO. Mas, obviamente, do CEO tem um peso muito grande quando você fala para determinados mercados, tá? Então, por exemplo, se você está prospectando clientes de ticket alto do setor imobiliário, esse cara quer conversar com o CEO, ele não quer conversar com um analista júnior de sei lá o quê. Então, aí faz sentido você conduzir a sua estratégia pelo perfil do CEO. Agora, se você está conversando com um mercado mais abrangente, que não tem essa especificidade em relação aos signos de autoridade, né, e tudo mais, então você pode fazer pelo teu perfil pessoal sem problema algum.
Massa, cara, que legal. Tá, e aí, bom, a gente está fazendo todo o dever de casa e tudo mais, e seguindo a tua linha ali da tua estratégia, um dos itens é a construção da audiência. Como é que a gente pode construir a nossa audiência no LinkedIn? Cara, existem N formas de você fazer isso. Eu citei aqui, por exemplo, a conexão, né, de você expandir sua rede de contatos ali dentro do LinkedIn, mas essa é só uma forma. Eu costumo dividir essa construção de audiência em construção de audiência ativa e passiva. Aquela audiência passiva é aquela audiência que você não precisa de muito esforço para impactar esses caras, né? Então, eles estão, de certa forma, ali dentro do teu raio de atuação. Então, são conexões, por exemplo, de primeiro grau. É gente no LinkedIn com quem você já está conectado, ou pessoas em algum grupo do LinkedIn ou fora dele, em que você já faz parte, né? Então, são pessoas que você não tem dificuldade de acessar, de certa forma. Já a construção da audiência ativa, ela é quando você precisa ir atrás desse cara. E aí você vai ativamente atrás dele. Aí implica você, por exemplo, encontrar perfis de segundo ou terceiro grau lá dentro do LinkedIn, né? Que são pessoas que não são com suas conexões ainda, mas também envolve você utilizar N outras formas de você conseguir expandir essa audiência, inclusive, por exemplo, utilizando ferramentas de scrapping, né, que aí a gente começa a entrar na rataria, né, entre aspas, que começa a você desenvolver táticas em que você vai começar a extrair dados, utilizar o LinkedIn como grande banco de dados que ele é, para você pegar o público certo, né, e desenvolver ações em cima disso. Então, eu posso utilizar ferramentas para buscar o e-mail profissional dessa galera e fazer uma cadência de prospecção em outro lugar. Eu posso buscar o e-mail desse pessoal e fazer uma audiência customizada no Facebook ou no Instagram para impactar eles por outra mídia. Então, eu posso fazer N coisas ali dentro para a construção da sua audiência. Mas o mais interessante em relação à audiência é entender o conceito de audiência, né? Porque antigamente a gente falava muito sobre lista. Ah, não, tem que gerar lista, gerar base. Só que eu me atrevo a dizer que a audiência é a nova base, né? Então, se você constrói um público cativo ali, que está ao redor da tua marca, e que você consegue impactar facilmente, através de seus canais, através das tuas redes sociais, da tua base de e-mails, ou através de anúncios de remarketing, é aquele público que está circundando a tua marca ali, que você consegue acessar essa galera, é um ativo muito maior para as tuas ações de marketing de vendas do que você necessariamente coletar o e-mail de todo mundo e sair mandando newsletter e e-mail marketing pessoal, né? Então, o jogo está mudando, né? Não basta só você capturar e-mail. Claro que continuar capturando e-mail é muito bom porque você traz essa base para um canal proprietário. Mas se você constrói um caminho relevante o suficiente, você constrói uma audiência que está sempre acompanhando você, está sempre ali ao seu redor, é muito mais eficiente no sentido de que essa audiência ali dentro dos canais digitais, como o LinkedIn, Instagram e tal, ela ajuda a propagar. Dentro do e-mail, é muito difícil alguém pegar um e-mail profissional, por exemplo, receber um e-mail marketing e encaminhar para os colegas, né? É muito difícil. Mas numa rede social, é muito fácil que eu veja um conteúdo que eu goste e promova dentro do meu perfil para outras 20 pessoas, né? Só republicando esse conteúdo ou compartilhando aquilo. Então, quando eu tenho essa audiência, o meu poder de propagação e alcance da minha mensagem é muito maior. Então, esse conceito de construção da audiência vai muito nesse sentido de você construir essa legião de seguidores, essa legião de fãs para quem você está gerando valor e está trocando o tempo todo e que você pode ativar a todo momento para você gerar essas oportunidades de negócio. E aí, se a gente está falando de construção de audiência, passa inevitavelmente por conteúdo, né, cara? E eu acho que esse deve ser uma dúvida enlouquecida também, né, cara? Como é criar esse conteúdo, o que a gente pode criar e que seja realmente atrativo, que possa, né, gerar essa audiência, construir essa audiência. Então, que dicas que tu pode dar para a gente aí para que a gente possa, enfim, criar conteúdos legais dentro do LinkedIn? Legal, cara. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem dentro do LinkedIn... a gente tem que tomar... Como o LinkedIn é uma vitrine profissional muito grande, né? A gente tem que tomar cuidado também em relação ao que a gente publica ali dentro. Então, tem até páginas hoje no Facebook, né? Que o nome é fanfics do LinkedIn.
que o pessoal fica postando as histórias mais cabulosas ali dentro do post do LinkedIn, né? Ficam printando e postando ali, zoando no Facebook. Então, assim, claro que é interessante você produzir conteúdo humanizado e tal, só cuidado para não escambar em qualquer besteira, né? Então, vamos lá, quando a gente fala de conteúdo, existem alguns pontos aí que envolvem tanto a linha editorial, né, em relação aos temas que eu vou abordar, envolve as técnicas de produção, efetivamente, do conteúdo, que é a parte técnica da produção de conteúdo, né? Mas acho que o grande ponto, quando a gente fala se eu pudesse deixar só um insight aqui em relação à produção de conteúdo para LinkedIn, é você tentar unir a autenticidade, né? Então você tem que ser humano, você tem que conectar com a tua verdade. Não adianta você produzir aquele conteúdo institucional que não conversa com ninguém, ou que só é relevante para você, né? E que não é relevante para o teu público. Você tem que conectar com o que é relevante para ele, né? Tem que ser autêntico nesse sentido. E o segundo ponto é você conseguir conciliar essa autenticidade com um tema relevante para o teu público. E o terceiro ponto é você conseguir fazer isso da forma certa. E qual é a forma certa, né? Existem várias formas de você produzir um conteúdo ali dentro do LinkedIn que vai ser mais ou menos efetivo. Primeiro, tem vários cuidados ali. Por exemplo, pensar numa primeira frase de abertura muito boa, né? É engraçado como a gente que é marqueteiro, a gente trabalha com isso, a gente faz copy o tempo todo, e o pessoal deixa tão de lado a primeira frase de um conteúdo na rede social. Cara, é a frase mais importante, porque se você não convence o cara na primeira frase, a clicar ali no ver mais, ele não vai ver o resto do conteúdo. Não adianta aquele textão, se você não convence o cara na primeira frase, né? Então, você tem que pensar assim na primeira frase do conteúdo como um headline de página, né? Então, vai todo mundo ler aquilo ali, mas depois de 3 parágrafos, se eu não me engano, vai ter a opção lá, ver mais. Você tem que convencer aquele cara naquele espacinho ali de que o teu conteúdo é relevante o suficiente para ele clicar ali e continuar conferindo o que você tem a oferecer. Então, não fazer blocão de texto, né? Tem gente que faz um texto de 1000... Perdão. Desculpa falar. Mas vamos lá. Tem gente que faz textos de 1.300 caracteres ali, que o LinkedIn permite, né? Faz tudo num blocão de texto. E, cara, você leria um blocão de texto desse? Não dá nem vontade de ler. É quase uma barreira, né? A gente fala que é o word wall, né? E é verdade, é o word wall, cara. Quando você chega ali, é uma barreira de palavras. Você não quer ler aquilo. Então, quando você quebra o texto em parágrafos de 2, 3 linhas no máximo, a legibilidade fica muito melhor. Se você utiliza elementos de copywriting, né? Para quem trabalha com redação aí, é quase obrigação saber de copy, né? Entender copy. Então, saber escrever elementos persuasivos ali no texto, utilizar gatilhos de curiosidade, de autoridade, etc. Tudo aquilo que a gente conhece lá do Robert Cialdini, né? Então, se você sabe utilizar essas técnicas ali na produção de conteúdo, certamente esse conteúdo vai engajar mais. Só que lembrando que não adianta você utilizar 1000 gatilhos mentais se você não pensar em como esse conteúdo conecta com o público. Por isso que eu falei, tem que ser autêntico, tem que ter a tua cara, tem que ser sobre um tema que é relevante para o teu público e tem que ter essa parte técnica para que você consiga efetividade na hora de produzir esse conteúdo. Não adianta uma puta mensagem se você não convence o cara a ler, não adianta você ter uma puta técnica se o tema não for relevante. Então, é um casamento desses 3 pontos aí que vai fazer o teu conteúdo funcionar. E, claro, consistência. Eu vou repetir aqui. Consistência. Não adianta postar uma vez na vida ou tá na morte, gente. É como qualquer outra rede social. Quanto mais você posta, mais eficiente é. Muito eu isso. Exatamente. Então já fica a dica para você aí, cara. Vamos postar com consistência. Eu vou te dizer uma coisa. Vou sair deste encontro hoje outra pessoa no LinkedIn. Que bom. Então já sai desse papo aqui, já começa a escrever um artigo falando o que você aprendeu nesse papo. Perfeito. Vou fugir da pauta aqui de novo. Eu tenho 3 perguntinhas que tu pode ser bem conciso, tá? Pra gente não... eu vejo, cara, que muitos grandes players se favorecem muito, conseguem uma boa audiência através dos conteúdos um pouco mais intimistas, pessoais, de percepção de vida própria. Isso é um dos segredinhos, então. Sim, com certeza. Okay. Porque envolve aquela coisa que a gente falou, que é a mesma coisa do Instagram, né? Por que a gente conecta
tanto com o Instagram, né? Porque essas blogueiras ou a galera que trabalha como influenciadora, né, consegue uma audiência tão grande? Porque o conteúdo deles não é só um conteúdo técnico, é um conteúdo de lifestyle, né? Eles mostram parte da vida deles, o que deu certo e o que não deu. Você se conecta com essas histórias. Então, quando você abre essa parte mais intimista, né, as pessoas se sentem muito mais próximas de você. Isso, consequentemente, reflete na hora de buscar você para resolver um problema que elas tenham. Então, pensa do ponto de vista do teu cliente, você que está vendo aqui, que é dono de agência. O cara tem um negócio. O cara tem um negócio que não está indo muito bem. Ele não está conseguindo bater as metas dele, não está conseguindo crescer como ele gostaria, mas, cara, ele trabalha demais e tem pouco resultado. Esse cara quer ter mais tempo com o filho dele, esse cara quer poder aproveitar as férias com a família, esse cara não quer ficar o tempo todo preso no escritório. Olha quantas dores esse cara tem. E aí, quando você produz um conteúdo contando essas mesmas dores que você, enquanto empreendedor, dono de agência, tem também, com quem você acha que esse cara vai se conectar mais? Com o dono daquela big agência que mal aparece no LinkedIn, quando aparece para falar do Cannes que eles ganharam? Ou com você que está mostrando exatamente que vivencia a realidade dele? Então, é exatamente esse o ponto que vai gerar o resultado para você. Essa conexão que você pode criar com o teu público que as outras pessoas não estão gerando. Então, essa é a oportunidade que você tem na mão. Massa. A segunda pergunta, off-topic aqui. Muita gente pega o post que fez no Instagram, bota no Facebook e bota no LinkedIn. Eu vou chutar aqui que talvez isso não seja legal, né, cara? Acho que cada mídia, né? Exatamente, porque como é aquela coisa, né? A gente quer otimizar o tempo e otimizar a nossa estratégia, né? Então a gente tenta replicar a parada. Só que é uma estratégia meio tola, no sentido de que, cara, se você pode falar com a mesma pessoa pode te seguir no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Eu tenho gente que me segue em todos os canais, nas minhas redes sociais todas, né? Só que esse cara tá esperando ver coisas diferentes no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Se eu ofereço para esse cara a mesma coisa em todos os canais, esse cara não vai se conectar comigo. Então, assim, não tô falando que não funciona, tá? Eu mesmo já publiquei vários textos no Instagram e no LinkedIn, só que eu nunca publico da mesma forma. Eu adapto o texto, eu mudo alguma coisa. Então, as copies que a gente produz aqui, elas geralmente são pensadas para funcionar em mais de uma rede social, porque o nosso processo é assim. Agora, se na tua agência você reproduz esse post em vários canais, simplesmente como parte da estratégia de distribuição, mas não pensa nessa distribuição desde a criação, como é o nosso caso, dificilmente você vai gerar o mesmo resultado que você geraria se você produzisse um conteúdo específico para cada canal. Edu, dá muito trabalho. Tudo bem, então pode replicar. Só que quando você replicar, pensa nas particularidades de cada rede. Porque o LinkedIn não é o Facebook, a tua audiência no Facebook não é a do Instagram, a do Instagram não é do LinkedIn. Então, cada rede social pode ter o mesmo público ali dentro, mas ele está esperando ver coisas diferentes. Então, ele tá com modo profissional ativado, exatamente, né, cara? Exatamente. Cara, eu adorei isso. E a última off-topic aqui é volume. Um post por dia, um por semana, um por... O que tu sugere aí? Claro que isso talvez seja muito particular, né? Mas... É particular, mas de forma geral, o que eu recomendo, tá? Você que está começando, publica 2 posts por semana. E à medida que você vai ganhando, vendo a efetividade da estratégia e ganhando confiança ali dentro, vai aumentando até 1 post por dia, tá? Legal. E aí, quando você está no topo da pirâmide, já com tudo funcionando de estratégia, aí você aumenta, como eu, que publico 2, 3 vezes por dia, né? Porque aí já estou no nível de automação da escala, né? Então, eu estou aumentando a eficiência da parada. Então, exatamente. Tu já está no topinho lá da pirâmide lá, show. Graças a Deus, porque a gente já batalhou bastante para entender o que funcionava e o que não funcionava no meio do caminho. Então, agora que a gente conseguiu entender como é que esse processo funciona da melhor forma para a gente, agora a gente automatizou uma série de coisas e a gente aumentou o volume para aumentar a eficiência. Tá? Então, esse é um ponto importante. Cara, e aí vem uma dica sincera, tá? Não adianta você sair desse papo aqui e falar: caraca, meu irmão, vou produzir conteúdo todo dia no LinkedIn. Aí você sai com aquele gás, começa a produzir na primeira semana, todo dia. Na segunda semana você esquece um dia, esquece outro. Na outra semana você publica uma vez. Então, assim,
mais importante do que a explosão é a consistência. Então, publica 2 vezes por semana e vai aumentando à medida que você vai ganhando confiança. Você vai percebendo que com a tua estratégia funcionando, você vai sentir cada vez mais empolgado de publicar mais, de compartilhar mais, e aí você vai começar a ver os resultados acontecerem, vai começar a receber mensagem no inbox querendo marcar reunião, marcar proposta, etc. Aí você vai falar, putz, esse negócio está funcionando. E aí você começa a aumentar a tua escala e você vai ver como é que você consegue aumentar a eficiência com isso. Maravilha, cara. Obrigado pelo seu off-topic aqui, hein? Me diz uma coisa, vamos partir para ação agora, né? Vamos tentar clarear um pouco para essas agências aí que estão no começo e como é que elas podem fazer para abordar esses clientes, né? Como é que elas podem começar esse processo aí de prospecção? Então, cara, como eu falei, quando a gente fala do posicionamento, da construção da audiência e do conteúdo, a gente está falando mais da parte de marketing, né? Que é a parte de você impactar mais pessoas e ao topo do funil, por assim dizer. E aí, quando você vem para essa parte de prospecção, você está falando mais do fundo do funil. Quer dizer, no meio fundo do funil, né? Então, quando você vai começar a começar esse trabalho de prospecção ali dentro, Edu, mas eu sou marqueteiro, não sou vendedor. Tudo bem. Então, muda a palavra prospecção pelo que você quiser. Contato, abordagem, muda como você quiser. O ponto é que você tem que conectar e falar com esse seu público para que você gere, de fato, as oportunidades comerciais. Né? Então, mesmo que você não seja comercial, você não precisa conduzir a conversa comercial. Se você gera um ponto ali em comum e com o teu público, e ele fala, cara, eu queria marcar uma reunião para entender um pouco melhor. Claro, cara, eu vou passar aqui o teu contato para o nosso comercial, e vocês marcam uma conversa para vocês desenvolverem esse assunto e tudo mais. Você não precisa ser o comercial, você precisa ser a ponte. Né? Então, você precisa estabelecer esse contato inicial. E aí, como é que faz essa prospecção? Você tem várias formas de você fazer isso. Como eu falei para você, dentro do LinkedIn, a gente pode atuar tanto o inbound quanto outbound, né? O inbound através das próprias oportunidades que você vai gerar ali com o teu conteúdo, com as suas táticas de construção de audiência, etc. Vai chegar muita gente, vocês vão perceber que à medida que vocês vão desenvolvendo a estratégia, vai chegar muita gente em vocês, né? Querendo abordar, querendo proposta, querendo marcar reunião, querendo tomar um cafezinho, etc. Mas, em paralelo a essas oportunidades inbound que você vai gerar, você pode sim desenvolver um trabalho outbound no sentido de você entender quais são as pontas que eu quero trazer para a minha empresa, quais são aquelas empresas que eu quero prospectar aqui dentro da minha região e começar a buscar os contatos ali dentro que são interessantes para mim. E aí, quando você vai desenvolver essa abordagem inicial, eu sempre costumo falar que o maior erro das pessoas quando vão começar esse trabalho de prospecção, entre aspas, é focar em si mesmo. Né? Então, você deve ter recebido no LinkedIn várias abordagens, né, cara? Oi, fulano, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu trabalho na empresa tal, a gente tem soluções de tal coisa, e eu reparei que você faz tal coisa. Seria interessante de marcar um call para conversar um pouco mais sobre isso e tudo mais? Cara, você está falando só sobre você. Não importa em nada para o outro cara, né? Então, essa abordagem mais outbound possível, mas ela é a menos eficiente possível no canal social. No final de contas, você está falando de uma rede social, né? Então, a tua abordagem lá dentro não pode ser a mesma abordagem que você faria no e-mail de prospecção. Você tem que gerar um touch point, um touch ali, sim, mas tem que ser um touch social. Então, muito mais importante do que falar de você é falar do outro. Então, quando você vai desenvolver essa abordagem lá dentro do LinkedIn, essa prospecção lá dentro, começa perguntando para o outro o que ele faz, quais os projetos que ele tem, que empresa que ele conduz, como é que é o trabalho dele. Começa a se interessar pelo outro. Porque olha só a sacada. Quando você começa uma conversa falando, se apresentando, mas perguntando do trabalho do outro, ele vai fazer o quê? Ele vai se apresentar e vai falar a palavra mágica. E você? E você? O que você faz? E essa é a deixa que você precisa para montar o seu pitch. Né? Então, muito mais importante do que você falar sobre você, é falar sobre o outro. E aí deixar que a conversa conduza para a oportunidade em que você vai transformar aquele lead ali numa oportunidade comercial. Então, claro que tem uma cadência aí, né? A gente aqui na LinkedIn, a gente tem vários scripts, tem vários materiais que a gente oferece para os nossos clientes e tal, que são scripts de abordagem, formatos de texto que eles podem utilizar, que tipo de resposta eles podem dar para cada tipo de abordagem, etc. E que funcionam muito, muito bem, que são, de novo, amplamente validados pela gente aí, com vários clientes e tudo mais. Então,
isso é uma forma, né? Você deixar essa estratégia estruturada, porque à medida que você vai fazendo isso cada vez mais, você vai entendendo o que funciona melhor, né? Que tipo de gatilho funciona melhor, que tipo de abordagem funciona melhor. E se você documenta isso depois, você está criando um material ali para o teu próprio time internamente utilizar eles também aquilo. Né? Então, você tem um time de venda maior, né, de 2, 3 pessoas, isso termina virando uma inteligência comercial para vocês. Então, é uma oportunidade enorme aí de você criar conhecimento do que funciona melhor para a tua empresa, justamente testando abordagens diferentes, testando contatos diferentes, mas sempre com foco no outro. E aí depois você reverte isso para criar a oportunidade certa para trazer esse cara para o teu funil. Maravilha. E aí vamos imaginar o seguinte, ó, uma coisa bem prática. Tem uma agência abrindo, começando, dando seus primeiros passos. O que tu acha que ela deve fazer primeiro no LinkedIn? Quais seriam esses primeiros passos dela lá? Boa. Cara, acho que os primeiros passos de quem está começando é construir esse posicionamento. Parece simples, a gente que trabalha com marketing, a gente acha que a gente sabe o nosso posicionamento o tempo todo, né? Só que o que está claro para a gente, para nossa cabeça, não necessariamente está claro para o nosso público. Né? Então, é importante que você defina esse posicionamento com muita clareza. Cara, pensa em... Vamos lá, como eu falei para vocês, o LinkedIn é a maior vitrine B2B do mundo. Tá você lá dentro, mas tá de todos os seus concorrentes também, né? Então, o que você gera de valor para esse cara? Como é que você é uma agência diferente dos demais? Qual é a grande oportunidade que está aqui? A grande oportunidade é que as outras agências não estão pensando nisso. Estão lá dentro fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, utilizando o LinkedIn como currículo, né? Enquanto o pessoal está utilizando como currículo, você que está aqui assistindo esse conteúdo, que está tendo oportunidade de conhecer essas técnicas, você está na frente desse pessoal. Então, aproveite essa oportunidade para você se posicionar melhor que todos eles e começar a se apresentar no LinkedIn de forma mais eficiente. Então, faz um trabalho acurado, vai lá no teu perfil do LinkedIn, contrata um fotógrafo profissional, isso é importante, tá? Tira fotos do seu time, para você botar no teu perfil do LinkedIn, fazer uma capa bacana mostrando tua proposta de valor, pensar no seu título, otimizar o teu perfil com as palavras-chave que o teu público usaria para encontrar os teus serviços. Isso ninguém pensa, né? O LinkedIn é uma ferramenta de busca tanto quanto o Google, só que ninguém pensa em fazer SEO pro LinkedIn, né? E existe SEO pro LinkedIn, tá? Hashtag então, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Se você não está utilizando as palavras-chave certas aí, você está perdendo a oportunidade. Então, utilizar as palavras-chave certas, conseguir se posicionar na melhor forma ali, criar um headline, né? Porque o headline acompanha a tua foto, teu nome e teu headline. Qualquer comentário que você escreva no LinkedIn está lá. Foto, nome e headline. Então, criar um bom headline que capture a pessoa e mostre a proposta de valor, pensar na tua imagem, em como você constrói essa percepção inicial com a tua foto, pensar na copy, pensar nas palavras-chave, tudo isso é muito importante e é um bom primeiro passo. Depois disso, aí você caminha para as etapas seguintes, que é aumentar as conexões, produzir conteúdo e tudo mais. Mas, cara, quer dar os primeiros passos? Começa otimizando o teu perfil e começa pensando em que tipo de conteúdo seria interessante para o teu público ali do teu LinkedIn. E aí é aquela coisa que a gente falou mais cedo, de você ter consistência na hora de publicar isso. Então, pensa ali, começa a publicar 1 ou 2 posts por semana, experimenta publicar 1 ou 2 posts por semana, vai lendo e tentando entender, faz um benchmark e entende como é que as pessoas que mais viralizam no LinkedIn estão produzindo os conteúdos deles, sobre quais tópicos são, quais as técnicas que eles estão utilizando, faz esse benchmark e começa a utilizar também, mas pensa principalmente no teu posicionamento, porque não adianta nada você ter um puta conteúdo e quando a pessoa entrar no teu perfil do LinkedIn para te adicionar ou mandar uma mensagem para você, não entender o que você faz. Né? Então, é bem importante trabalhar esse posicionamento aí, porque a tua landing page é o que vai gerar conversão para você. Então, o teu perfil é a tua landing page no LinkedIn. Perfeito, Edu. Cara, a gente está chegando aí no final do nosso bate-papo. Quero saber se tu quer deixar algum recado para nós aí, uma mensagem final, para a gente poder ir por... enfim, mete ficha aí. Não, beleza. Cara, acho que o meu recado final é um recado e um convite. O meu primeiro recado seria comecem. Comecem. Porque eu acho que essa é a grande dificuldade da galera, que é destravar. Eu vi um insight essa semana, tem um livro, que eu não me lembro qual autor, mas é um livro chamado Do Zero ao Um.
que é até de um autor famoso do Vale e tal, mas o título desse livro é muito legal porque do 0 ao 1 é a mudança mais difícil. Do 1 ao 10, você só está mudando a grandeza. Mas do 0 a 1, você está criando alguma coisa, você está saindo do 0. Né? Então, o mais difícil é começar. Mas se você começa, cara, você coloca a máquina na rua e você começa a fazer a coisa acontecer. Então, comecem. Edu, eu não sei como fazer post. Cara, faz um post qualquer, conta uma história, conta o que você está aprendendo aqui. Me marca lá. Assim, @EduCosta, bota lá, me marca para eu saber que você assistiu essa live aqui, que você assistiu essa palestra, esse conteúdo, que você está antenado. Comenta o que você aprendeu, mas começa, escreve, faz alguma coisa. Porque o problema todo não está em você consumir esse conteúdo todo dessa semana maravilhosa de conteúdo que você está tendo aqui e aprender isso aqui e guardar. O problema é o que você está deixando de ganhar guardando isso. Né? Então, cara, pensa na tua vida, né? Quais resultados você não está gerando por você colocar esse conhecimento na gaveta? Quais oportunidades você está deixando de lado por deixar isso aqui para depois? Não, tem outras prioridades. Cara, o que é mais prioridade para você, para o teu negócio, do que crescer? Se tem outra coisa que é mais prioridade do que crescer, eu não sei o que você está fazendo. Né? Então, pensa em tudo isso, mas destrava, começa. Esse é o meu recado para você, tá? E o meu segundo ponto é um convite. Eu produzo muito conteúdo no LinkedIn. Se vocês quiserem me seguir lá no LinkedIn, fica à vontade, estou à disposição de vocês. Se quiser mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Eu demoro a responder, mas respondo todo mundo, tá? Fiquem à vontade. Mas também me sigam no Instagram. Eu produzo muito conteúdo diário no Instagram também. São conteúdos diferentes, tá? Às vezes vocês saberem aqui, também sigam a minha dica aqui. Mas me sigam no LinkedIn e no Instagram, porque eu produzo bastante conteúdo. Se vocês quiserem aprofundar sobre esse e outros temas aí, eu estou à disposição de vocês para darem o próximo passo. Gente, eu espero que vocês peguem esse conteúdo todo aqui e coloquem a mão na massa. Esse é o meu desejo para vocês. Os dois é @EduCosta. @EduCosta MKT. MKT. Isso. Mas só jogar EduCosta lá que vocês vão me achar. Tô anotando, né, cara? Com certeza estarei lá, eu serei um dos que estará lá também. Por favor. Gente, aproveitar essa marcação que o Edu falou aí, não te esquece que vai rolar o sorteio agora na sexta-feira, às 19 horas, lá no perfil da Clint. Faz um stories, aí aproveita enquanto a gente está aqui, faz um stories, bate uma fotinho e marca na hashtag SMV2020. Vai concorrer a entrada para digital, que pelo amor de Deus, né, cara? E também o livro do Estevão Soares, Mentropia, imperdível. Então, marca a gente lá. E, por fim, vou repetir o recadinho, tá sabendo que tá rolando outros conteúdos simultaneamente. Não te preocupa que até o dia 28 esse conteúdo vai estar disponível aí para ti. Edu, cara, em nome da Clint, aí eu te agradeço a disponibilidade, o tempo que tu doou aqui para nós. Em nome da Clint, da Abrad Nacional e da Agência ProMais, brigadão aí e cada vez mais sucesso para ti, cara. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Foi um prazer compartilhar com vocês aí. Espero que a gente tenha outras oportunidades para isso de novo. Com certeza. Valeu, gente. Até a próxima.